Sérgio estar na sua presença. Vamos iniciar a mensagem. Podemos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de João. João capítulo 6. Aqueles que podem ficar em pé. João 6, 48. Vamos ler até o 59, depois teremos um tempo de oração e depois poderemos ler os demais versículos. João capítulo 6, versículo 48 diz: Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, Deus, a entendermos os propósitos da nossa vida, para podermos melhor te servir, Deus. Que a tua palavra sirva de correção, de exortação, que nós não sejamos milindраdos pela tua palavra, mas possamos estar atentos, Deus, àquilo que tem para falar dos nossos corações, que nós possamos sair daqui com o nosso pensamento transformado, e aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, conheceu a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, na hora agradecido, pedindo a tua ajuda, a tua proteção. Em nome de Cristo, amém. Podem assentar-se. Os demais versículos, versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito de vida. Mas há alguns dentre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai pelo Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolheu eu a vós os 12? Digo que um de vós é o diabo. E isto dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. A urgência tremenda em crer. A urgência tremenda em crer. É um grande desafio para a vida daquele que tem a Cristo como seu Salvador, que chegou aqui essa noite. E principalmente é um grande desafio para a vida daquele que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Nós mantemos esta porta aberta, pregando o Evangelho, para que as pessoas possam crer na mensagem que é proclamada, na mensagem do Evangelho. Mas a mensagem que nós proclamamos não é a mensagem nossa, do pastor, desta igreja, é a mensagem da palavra de Deus. Por isso que há uma verdadeira urgência, uma tremenda urgência em crer. Nós não vimos a Deus, nós não tocamos em Deus, mas pela fé nós cremos que Deus
é todo poderoso, que Ele existe e que Ele é o nosso Salvador, o Salvador pessoal de cada um que está presente aqui nessa noite. Para aquele que veio aqui, é porque a graça de Deus o trouxe para ouvir essa mensagem. Seja ele crente, salvo em Cristo Jesus, seja ele ainda uma pessoa que não colocou a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. É pela graça de Deus que tu e eu estamos aqui essa noite. O que está escrito na palavra de Deus é fundamental para a pessoa crer. É o essencial para a pessoa crer. João 5,3 diz que Cristo falou aos seus discípulos: examinai as Escrituras, porque cuidais dela, que ali está a vida eterna. Porque são elas que falam de mim. Ou seja, a palavra de Deus é que fala de Jesus Cristo. Nós falamos porque nós cremos, porque um dia essa palavra transformou a minha e a tua vida. Por isso que nós falamos, por isso que nós pregamos essa tremenda urgência em crer. A palavra de Deus foi escrita para a salvação do homem. É claro que depois de salvo, ela também permanece para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade na presença de Deus e na presença dos homens que ainda não creem em Jesus Cristo como o seu Salvador. A palavra de Deus é que traz consolo, a palavra de Deus é que conforta, a palavra de Deus é que traz esperança ao pecador. A palavra de Deus é que dá diagnóstico para a nossa vida. Quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico, marcamos uma consulta, vamos falar com o médico pede alguns exames, depois temos o resultado daqueles exames e tornamos o resultado ao médico para mostrar para ele: aqui, doutor, aqui está o diagnóstico desses exames. E ele, olhando os exames, ele vai dar o diagnóstico, o resultado daquilo que precisa ser feito com a nossa saúde. Tenho pedido oração pelo meu irmão, que fez os exames há mais de 60 dias e constatou um câncer. Teve que baixar o hospital, fez a cirurgia. Amanhã ele tem consulta com o médico para verificar a biópsia, para ver qual é o tratamento que vai ter que ser feito. Ele não gostou do resultado do exame, mas o exame apresentou um problema na sua vida que ele precisa tratar. Assim faz a palavra de Deus. Ela traz ao homem a sua condição diante de Deus, a condição espiritual. O médico trata da parte física. Deus, com a sua palavra, trata da condição espiritual do homem. Por isso que há uma tremenda necessidade em crer. Talvez o que o médico me diga não tenha esperança, mas o que a palavra de Deus diz traz esperança ao pecador. Mesmo que ele possa ser o maior dos pecadores, possa estar preso porque matou alguma pessoa, porque roubou, porque traficou, para esse há esperança, como há esperança para você que está sentado aqui essa noite, que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Porque a palavra de Deus vai te mostrar diante de Deus aquilo que é necessário transformar na tua vida. E o Espírito de Deus é que vai falar o teu coração nessa noite para dar esse diagnóstico e transformar a sua vida. Porque há esperança para ti, se ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. E há esperança para mim, como crente, se vivo em pecado, para sair daqui essa noite com a minha vida transformada nessa área, para que eu possa, como pregou o pastor hoje de manhã, viver de uma forma santa diante de Deus. Porque é assim que o crente deve viver dia a dia. Porque ele não pode pisar o sangue de Cristo que foi derramado por ele na cruz, pelos seus pecados. Ele deve dignificar. Então essa é a palavra que nós pregamos. Essas são as verdades que essa igreja prega há 30 anos. E abrimos nessa noite a palavra para mostrar isso. E nessa passagem aqui de João, nós vamos analisar 3 aspectos dessa tremenda urgência em crer. Por que é urgente em crer? Primeiro, porque Jesus sabe perfeitamente quem somos nós. Jesus sabe individualmente quem eu sou, quem tu é. Ele sabe. Versículo 64 do nosso texto diz: mas há algum de vocês que estão sentados nesses bancos, assim como havia entre aqueles discípulos de Cristo, que não creem. Deus sabe o que está dentro do meu coração. Se verdadeiramente eu creio nele como Deus Todo-Poderoso, como meu Salvador. Somente Ele pode até dizer para mim que tu crê, pode dizer para o pastor: ó pastor, eu creio, eu sou salvo.
Mas só Deus pode sondar esse coração e dizer se realmente aceitou Jesus Cristo como Salvador. Cristo sabe o que está dentro de mim. Cristo sabe meus pensamentos, mesmo antes de eu pensar, Ele já sabe a intenção que eu tenho dentro do meu coração. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo o que Jesus estava dizendo, disseram: duro esse discurso. O nosso discurso é duro. Por quê? Porque é esse discurso que transforma vidas. Nós não estamos aqui abrindo a Bíblia para falar lero, não. Estamos mostrando na palavra de Deus o que é necessário para que a dureza do teu coração possa ser quebrantada e tu possa reconhecer que esse Jesus é Salvador, que esse Jesus veio ao mundo para morrer pelo meu pecado, pelo teu pecado. Essa é a tremenda urgência em crer. E Jesus sabe quem crê e quem não crê. Essa noite tu pode sair daqui transformado, ou pode dizer que saiu transformado, mas Jesus vai saber a decisão que há dentro do teu coração. A palavra é pesada, a palavra é dura, a palavra é forte, mas ela é pregada com amor. Por mais que seja a atitude da voz em exortar, ela é com amor. Ela não é para o teu mal, ela não é para o meu mal, ela é para transformar a tua vida, porque há uma necessidade de crer, porque o dia que partir desse mundo será tarde demais. Não terá uma segunda oportunidade. Quem sabe Deus pode estar te dando hoje a única oportunidade para confessar Jesus Cristo como Salvador. A palavra é pesada, mas ela é objetiva. Ela é objetiva, ela faz a obra para a qual ela foi enviada. Eu não posso enganar a Deus. Eu não posso viver em pecado como crente, e eu não posso viver longe de Cristo se eu ainda não creio nele, sem confessá-lo. Por quê? Porque senão há separação com Deus Todo-Poderoso. Ah, mas eu estou andando na igreja. A separação, porque o pecado faz separação. Assim como esses que se diziam discípulos de Cristo, estavam com Cristo, mas estavam separados dele. Por isso que disseram: dura esse discurso, porque não serve para a minha vida. Estavam privando da presença do Salvador e não queriam aquilo para a sua vida que era de melhor. Não queriam fazer a vontade de Deus. Preferiam viver uma vida de engano. Jesus não veio para brincar, Ele não veio para enganar, Ele veio para pregar para aqueles discípulos, como pregou, como estamos pregando a palavra hoje. A verdade é dura, mas ela é necessária, tem que ser ouvida. O discurso é duro. Discípulo é aquele que recebe ensino e aplica para a sua vida. Discípulo, ele aprende com alguém para fazer igual com alguém. Esses discípulos de Cristo que estavam ali e disseram que era duro o discurso, não estavam querendo ser igual ao seu mestre. Por isso que eles diziam que era duro o discurso. Você pode sair dessa noite, daqui, com esse mesmo parecer na sua vida. Mas o discurso, ele é duro. Precisa ser adepto, precisa ser convicto daquilo que está sendo pregado e aplicar em sua vida. Nós não estamos pregando ideologias, não estamos pregando ideias, atitudes, estamos pregando a palavra do Senhor. Muitos seguiam, pois ouviram a pregação de Cristo. Muitos seguiam, pois viram Cristo curar enfermos, fez coxo andar, transformar vida de pessoas que não enxergavam e ter visão. Muitos viram isso, viram os milagres do Senhor, viram o Senhor multiplicando os pães para 4.000, para 5.000, multiplicando os peixes, saciando a multidão. Viram, mas diziam: duro esse discurso. Por que não crer? Mestre, mas está aprendendo com o mestre e não quer aplicar na sua vida. Isso não é chamar de mestre, isso é se enganar a si mesmo. Então a pessoa precisa entender que Cristo está pronto a perdoar os pecados. E essa é a mensagem que nós pregamos, esse é o ensinamento da palavra de Deus. Como eu posso agradar a Deus? Como eu posso viver uma vida que agrada a Deus? É viver como viveu Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador, tendo uma transformação e procurar viver a imagem e semelhança desse Salvador, dia a dia na minha vida. Isso é ser um discípulo. Muitos seguiam o Senhor, mas não aceitavam a pregação do Senhor. Muitos queriam privar da presença, mas não queriam espelhar a imagem do Senhor. O discípulo anda com o Senhor para aprender. Se lembrarmos a parábola do trigo e do joio, lá de Mateus capítulo 13, Cristo
ilustra que o joio estaria misturado com o trigo, ou seja, os crentes com os incrédulos estariam misturados. Aqui ele está falando diretamente, declara: há descrentes no vosso meio, versículo 64. Ele sabia quem cria e quem não cria. Há descrente no nosso meio hoje. Há pessoas que dizem crer em Cristo, mas talvez não creem. Será que há? Precisa examinar seu coração e sair daqui com a certeza de que realmente Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Mestre. Esse deve ser a transformação, esse deve ser o desafio. O servo se identifica com o seu Senhor. Assim como o joio pode parecer ser trigo, mas não é. A palavra de Deus diz que no dia da ceifa, ele será colhido, atado em feixes e será queimado. E o trigo será recolhido para o celeiro do Mestre, do Senhor. Arrancar o trigo do nosso meio? Não. Mas o joio do nosso meio? Não. Mas esse joio precisa ser transformado, ele precisa crer em Jesus Cristo, precisa crer na salvação. Então, irmãos, não é diferente em nossos dias. A Bíblia é aberta, a Bíblia é pregada, muitos têm ela debaixo do braço, muitos se vestem como crentes, mas não demonstram com suas vidas a transformação. Duro esse discurso, mas o Senhor sabe realmente quem são os teus, quem é do Senhor, quem crê e quem não crê. Muitos passaram por essa igreja. Por que eles não estão aqui? Talvez por diversos problemas. Talvez creram e se afastaram por alguns problemas de relacionamento, ou porque olharam para o homem e se decepcionaram com o homem, porque o homem que está aqui à frente também é tão pecador como tu que está aí sentado. Tem que olhar para Jesus Cristo. Ele é a nossa perfeição. Mas por que não estão? Talvez porque nunca creram. Estiveram no nosso meio e nunca creram. Tiveram a oportunidade de ouvir a pregação, mas saíram daqui com uma vida não transformada. Mas é a opção que Deus dá. Tiveram a mesma atitude descrita aqui por Cristo. Duro esse discurso, versículo 60 e versículo 64. Estavam no meio, mas Cristo sabia quem era que realmente cria. Abandonaram o Senhor, versículo 66 do capítulo 6. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, como muitos já não andam mais conosco, como muitos abandonaram, porque talvez para eles o discurso fosse duro, porque eu tenho meu pecado de estimação e eu não quero abandonar. Para mim aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu tenho que largar meus vícios, eu tenho que largar minhas más companhias, eu tenho que largar a mentira, eu tenho que largar as drogas. Para mim não me serve, dura esse discurso, mas ele precisa ser aceito, porque é ele que transforma a vida da pessoa, e a pessoa tem que estar propensa a permitir que o Espírito de Deus trabalhe nesse coração. Moisés sofreu com o povo de Deus pela fé. A palavra de Deus diz que ele, sendo grande, preferiu recusar ser chamado filho da filha de Faraó do que por pouco tempo gozar do pecado. Ele escolheu antes do vitupério de Cristo sofrer com o povo de Deus do que gozar as benécias do pecado. Por quê? Porque ele creu nas promessas de Deus. Tu pode crer no que está sendo pregado em relação à palavra de Deus para a sua vida? Para que a sua vida seja transformada? Para que eu, como crente, abandone o pecado e viva de forma santa? Para que tu, que não tens Jesus Cristo como Salvador, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos teus pecados, e que tu quer abandonar verdadeiramente o tipo de vida que não agrada a Deus e aceitar Ele como Salvador? Tu quer crer, como fez Moisés, nas promessas da palavra de Deus? Isso é por fé. E é o Espírito de Deus que trabalha. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus deve invadir o nosso ser, o nosso coração, e trazer a luz nessas trevas em que possamos estar vivendo, seja porque estamos em pecado como crente, ou aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Ela desmascara o pecado. Por isso que muitos não aceitam, porque dura o discurso. Por quê? Porque eu quero continuar na vidinha que eu vivo. Eu não quero permitir que o Espírito de Deus invada e me transforme o meu coração.
desde que essa igreja foi fundada aqui nesse bairro, o Senhor sabia quem ia crer e quem não ia crer. O Senhor sabia quem estaria sentado essa noite aqui para ouvir a pregação da palavra do Senhor. O Senhor sabia de antemão. Por quê? Porque Deus, Ele não é limitado pelo tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é limitado pela faixa de tempo. Nós somos, mas Deus não. Então Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos esconder de Deus. Mas duro é esse discurso, mas ele precisa ser pregado para transformar vidas. Pessoas podem enganar dizendo que creem, mas não podem enganar a Deus, podem enganar as pessoas. Lembra de Jeroboão? 1 Reis capítulo 14? Jeroboão manda a sua mulher procurar o profeta Aías para saber sobre a doença do seu filho. O filho dele, pequeno, adoeceu, e ele só vai lá e procura Aías para saber sobre o meu filho. E disse Jeroboão, versículo 2, a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te para que não saibam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que falou de mim que eu seria rei sobre este povo, sobre Israel. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder do nosso filho que está doente. E a mulher de Jeroboão levantou e fez conforme Jeroboão falou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver. Por quê? Porque ele era muito velho, seus olhos estavam escurecidos, ele estava ficando cego, e não poderia discernir quem eram aquelas pessoas que estavam chegando, estavam com os olhos escurecidos em razão da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem aqui te consultar sobre o estado de saúde do filho dela, porque ele está doente. Assim e assim me falarás, disse o Senhor a Aías, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos pés da mulher de Jeroboão, entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças vindo a mim, pois eu sou te enviado com duras novas, duro discurso. Então, as pessoas mostram exteriormente aquilo que elas não são no seu interior. Não podem enganar a Deus. A mulher de Jeroboão, pela ordem de Jeroboão, foi lá tentar enganar o profeta, mas não enganou a Deus. Foi lá tentar enganar o profeta, mas não enganou. Para que te disfarça, disse o profeta? Por que tu está te disfarçando? Lembra quem era Jeroboão? Jeroboão tornou-se idólatra e rebelde. Jeroboão foi o primeiro rei do reino de Israel dividido. Israel pediu um rei, Deus deu Saul. Saul, em razão dos seus pecados, não agradou a Deus. Deus passou o trono de Saul para a casa de Davi, porque Deus queria um homem segundo o seu coração, conforme diz Atos. E aí ele deu o trono a Davi. Davi foi pecador, mas ele serviu a Deus de forma santa. Assumiu seu filho, Salomão, e Salomão iniciou, bem como muitas vezes nós iniciamos a nossa vida cristã, só que no meio do caminho, as mulheres, diz a palavra de Deus, perverteram o seu coração e ele passou a servir outros deuses que não o Deus de Israel, Deus que havia posto ele sobre o trono, e ele não agradou a Deus. Aí Deus apareceu a esse mesmo profeta Aías e disse: vai te encontrar com Jeroboão e diz para ele de que eu vou rasgar o reino da casa de Davi, vou deixar 2 tribos com ele, Judá e Benjamim, e vou te dar as outras 10 tribos para que tu reines sobre essas 10 tribos, Jeroboão. E Deus mostrou como Jeroboão deveria servir para agradar a Deus, assim como mostrou para Salomão, assim como mostrou para Saul, assim como mostrou para Davi. Mas o que aconteceu com Jeroboão? No momento que ele assume o reinado, o seu coração se eleva. Isso tudo está narrado em 1 Reis capítulo 11. E Jeroboão assumiu, Salomão já havia morrido, e Roboão assumiu o reino sobre Israel, e ele não quis baixar o jugo sobre o povo, e Jeroboão se revoltou contra Roboão, e ali foi rasgado o reino. Então ele começou a reinar
sobre as 10 tribos e sobre Judá e Benjamim, Roboão reinava. Mas Jeroboão pensou que, assim, o povo vai voltar lá para Jerusalém, onde está o altar para sacrificar a Deus, e quando eles chegar lá, todo o reino que foi dado para mim vai voltar para a casa de Davi. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 deuses, 2 bezerros. Colocou um em Betel e um em Dan, e disse: ó povo de Israel, aqui estão teus deuses que te tiraram do Egito. Não precisa ir lá a Jerusalém adorar a Deus lá no altar que foi feito. Adorem aqui. Então isso se tornou um pecado na vida de Jeroboão. E isso profundamente magoou a Deus. Por isso que Deus mandou essa doença sobre o filho de Jeroboão, para julgar a casa de Jeroboão em razão desse pecado. Assim como os demais reis, ele não foi fiel a Deus no reinado que Deus colocou para ele fazer. Então Deus manda o profeta Aías com essas duras novas para o rei Jeroboão em razão do pecado que ele havia cometido de colocar esses 2 bezerros. Então ele peca de uma forma que desagrada ao Senhor, e essa doença é para julgar a casa de Jeroboão. Ele fez e instruiu a sua mulher: vai lá e se disfarça. Por quê? Mas se ele era um homem escolhido por Deus, por que se disfarçar para chegar na presença do servo de Deus, que era o profeta? Porque lembre que o profeta daquela época era a palavra de Deus falada ao povo. A palavra de Deus vinha através do profeta. Hoje nós temos a Bíblia escrita. Essa é a palavra de Deus para nós. Mas naquela época, aquilo que o profeta dizia era a palavra de Deus. Por isso que ele mandou a mulher ir lá procurar e ver em relação à situação de seu filho. Vai lá ver o que vai acontecer. Vai lá, te disfarça. Te disfarça para que o profeta não saiba que tu é minha mulher. E pergunta sobre a saúde de nosso filho. E aí vem as duras novas. As duras novas. Mas o que isso tem a ver? O que esse discurso tem a ver em relação com o discurso de Cristo com essa igreja? É que muitos irmãos se disfarçam, se consagram quando a palavra é pregada, levantam a mão: eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador, ou eu quero entregar minha vida no altar para servir Deus de forma santa, melhor, mas se disfarçam como a mulher de Jeroboão. É da boca para fora, o seu interior não externa verdadeiramente aquilo que está falando. Por quê? Porque saem daqui, vão para suas casas, vão para os seus trabalhos, seus afazeres, e não há mudança na sua vida. Saíram como entraram, mas fizeram um voto ao Senhor, se disfarçaram. Deus conhece, irmãos. Não adianta se disfarçar. Se a palavra tocar, ela deve transformar. Se ela não tocar, é melhor sair como voltou, como chegou. Volta para a tua casa. Não faça um voto se não houver transformação na tua vida, se não houver o desejo de abandonar o pecado. Essa é a relação. Nós não podemos enganar Deus. Nós fazemos decisões que têm que ser para a glória do nosso Deus, e elas devem mostrar. Duro é o discurso, duro, mas ele deve ser pregado. Devemos dizer e devemos fazer, ter uma vida digna, principalmente diante dos incrédulos. E na semana que vem, quando eu voltar para cantar, para adorar, para ofertar, para ouvir a pregação, vim da melhor forma possível, não vir em pecado. Por quê? Porque aquilo que eu levei hoje para essa semana fez efeito na minha vida para mim viver de forma santa, digna, e poder voltar para adorar o meu Senhor com o meu melhor, sem me disfarçar. É isso que a palavra de Deus pede para cada um que crê em Cristo como Salvador. Porque te disfarça. A quem tu queres enganar, pode enganar o povo, pode enganar até o profeta que não está vendo, mas a Deus não engana. O profeta foi duro. Duras novas tenho para ti. Duras novas eu tenho para ti. E se nós olharmos versículos 12 e 13 do capítulo 1 de 1 Reis 14, tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel pranteará
e o sepultará. Porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porque se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel e na casa de Jeroboão. Então, de toda aquela descendência de Jeroboão, somente um filho, que tinha pouca idade, achou graça diante de Deus. Por quê? Porque o pai foi perverso e o pai passou essa perversidade para toda a geração. Ao invés de ser favorável àquilo que Deus concedeu para ele, um reino, para poder servir a Deus, para adorar a Deus, colocou deuses estranhos na vida dele e principalmente na vida do povo. Porque lembra que nós somos uma influência na vida dos nossos filhos, na nossa casa, e na vida dos nossos parentes e na vida de outras pessoas, seja para bem como seja para mal, seja para aproximar de Deus como para afastar de Deus, porque vão dizer assim, para ser crente que nem o Davi, prefiro não ser crente. Por quê? Porque ele não glorifica a Deus com a vida. Então eu não quero ser crente. Porque disfarça, seja aquilo que tu diz aqui e seja aquilo que tu diz onde está. E se tu leres lá o versículo 7 a 11 também, Deus proferiu as duras sobre o reinado de Jeroboão, dizendo ali que Deus tinha levantado ele, mas que rasgaria esse reino que tinha dado a ele e passaria a outro. Por quê? Porque ele fez mal pior do que todos aqueles que foram antes dele. Ele se fez de santo, mas fez pior do que todos aqueles que foram antes dele. Não foi digno da confiança que Deus concedeu a ele. Jesus sabe quem verdadeiramente é seu discípulo. Versículo 64 do nosso texto base. Ele sabe, nós não podemos enganar o Senhor, não podemos nos disfarçar como se disfarçou a mulher de Jeroboão. Ele sabe, ele prima daquilo que nós pensamos. Nós precisamos, irmãos, ter intimidade, porque Deus conhece o nosso caráter. E nós precisamos ter intimidade com Deus. O duro discurso, ele precisa ser para a minha vida primeiro e para a vida de cada um dos irmãos. Isaías 30 fala que o povo de Deus queria ouvir coisas agradáveis, mas o profeta Isaías começa falando: ai de vós, casa rebelde, discurso duro, mas precisava ser assim. Por quê? Porque o povo preferia ouvir a massagem ao ego daqueles falsos profetas, a massagem ao ego de falsos discursos que não visavam o povo restaurar a comunhão com Deus, mas o povo viver em pecado. E aí Isaías vai e diz: ai de vós. Ninguém gosta de ouvir uma exortação assim, ai de vós, porque é muito pesado, é duro, mas é necessário, irmãos. Por quê? Porque quando Deus diz ai de vós, é porque nós estamos num pecado tão grande que Deus quer o melhor para nós. E é o que ele queria sempre para o povo de Israel, só que o povo de Israel nunca entendeu isso. Quando o povo ouvia a mensagem do profeta, ao invés de se converter dos seus maus caminhos, muitas vezes queriam matar o profeta. Por quê? Porque o discurso era duro e eles não queriam abandonar o pecado. Eles queriam ouvir fábulas, eles queriam ouvir coisas que agradavam a eles. Para quê? Para continuar aquele tipo de vidinha que tinham e não agradar a Deus. Casa rebelde, não queriam se arrepender de suas práticas. Assim é nós, irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, sendo crentes, saímos daqui sem transformação, porque o pecado domina a nossa vida. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, porque não quer se entregar, reconhecer Jesus Cristo como Salvador, é rebelde, apesar de ouvir, a exortação é dura, mas precisa ouvir, para que haja transformação. Sem arrependimento, não há salvação. Geralmente era manifesta a palavra de Deus para que o povo se arrependesse. Quando o profeta pregava isso, era porque ele queria? Não por quê? Porque ele era a palavra de Deus, ele pregava aquilo que Deus mandava, ele não pregava aquilo com um coração favorável, mas ele tinha que pregar porque Deus o mandou fazer, irmãos. E é assim que nós devemos viver diante das pessoas que não têm a Cristo como Salvador, mostrar para elas a necessidade que elas têm de receber a Cristo como Salvador. Ai de ti se não aceitar Cristo antes de partir desse mundo, porque vai para a condenação eterna, por rejeitar Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então o povo
recusava se arrepender, assim como muitos de nós ouvimos e recusamos de nos arrepender. Isaías, irmãos, não amaldiçoava o povo, e sim proclamava a maldição do povo, de Deus sobre o povo. A palavra de Deus não amaldiçoa, mas maldito aquele que recusar Jesus Cristo como Salvador. Porque apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque puderam crer e não crer. Rejeitaram a palavra do Senhor que foi propagada. E lembre-se que Isaías fazia parte do povo de Deus, e quando ele pregava, assim como eu estou pregando aqui, eu me coloco debaixo da mesma responsabilidade de servir a Deus de forma santa. Isaías tinha isso. Se o irmão olhar o capítulo 6 de Isaías, quando Deus o chama, ele diz assim: ai de mim, de lábios impuros, que habito no meio de um povo com lábios impuros. Mas o que ele diz? Eu vi o Senhor, eu vi a glória do Senhor. E quando vemos a glória do Senhor, a transformação na nossa vida, reconhecemos Jesus Cristo como Salvador. Então ele dizia, ele se colocava diante do mesmo pecado que o povo estava, mas ele havia visto a glória do Senhor, e ele se sentia reconfortado, porque ele havia confessado os seus pecados. Assim para você, nessa noite, seja crente, seja incrédulo, precisa confessar seu pecado, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador, para ter a visão maravilhosa deste Senhor. Os meus olhos viram, Senhor, aquele que habita nos céus. E para habitar no céu, só vendo a Deus. Porque, como foi pregado hoje pela manhã, pelas obras, pela sua conduta, não vai ser suficiente para se justificar diante do Senhor. Então, muitas vezes não ouvimos coisas agradáveis, mas vindo da palavra do Senhor, ela é necessária para mim e para a tua vida, para que haja transformação. É a verdade, e é a verdade que salva. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa verdade, esse caminho, essa vida que salva, que é Jesus Cristo, que transforma o pecador. João 17,8: porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Quantos podem dizer, eu creio que Deus mandou Jesus Cristo? A urgência em crer. Então essa é a tremenda verdade que é pregada. Porque é urgente, porque Jesus sabe aquilo que há dentro do meu coração, sabe quem eu sou individualmente. Segundo, urgência em crer, porque muitos reagem de forma negativa à pregação da palavra de Deus. Versículo 66, depois de ouvirem a pregação do Senhor, diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Agiram de forma negativa à pregação de Jesus Cristo, abandonaram o Senhor. Precisamos reagir de forma positiva. Essa mensagem, Senhor, é para mim. Eu preciso dessa mensagem. Eu preciso crer em Jesus Cristo como Salvador. Eu, como crente, preciso abandonar o meu pecado. Eu preciso viver de forma que te agrade. Mas buscavam a Cristo por buscar, não buscavam para crer naquilo que Cristo pregava e dizia. O que leva alguém a andar junto com outro? O que leva alguém a andar junto com outra pessoa? Por que eu ando junto com os irmãos? Por quê? Porque nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo Salvador, nós temos a mesma comunhão, temos a mesma palavra que foi nos dada, que é pregada, temos em comum as coisas santas de Deus. É por isso que nós andamos juntos. Pode um incrédulo andar junto conosco? Talvez até por um tempo aqui na igreja pode, mas não vai ficar muito tempo, vai ter essa atitude, não vai andar. Por quê? Porque não tem nada positivo que ele vê para aplicar na vida dele, para transformar, e aí ele não quer andar. Então não há condição de andar conosco. O incrédulo não faz acordo conosco. Por quê? Porque ele não crê naquilo que nós cremos. Por isso que muitos passam por essa igreja e desaparecem. Por isso que esses discípulos do Senhor disseram que era duro o discurso e já não andavam mais com o Senhor. Por quê? Porque viviam de forma carnal,
eram conduzidos pelos desejos da carne, pelos desejos do mundo. Há um divórcio, irmãos, entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Por quê? Muitos casamentos não dão certo. Porque há um desacordo de ideias em determinada parte da vida dessas pessoas. Sejam elas crentes, sejam elas incrédulas. Não tem mais acordo, então não dá mais para viver, então vamos nos divorciar. Não tem mais acordo. Abandonaram o discurso que era duro, tornaram para trás. Então a doutrina que nos une como cristãos, e é a que essa igreja prega, irmãos. E nós devemos desejar essa doutrina sem restrições, porque nós restringimos quando estamos em pecado. E aí não queremos abandonar o nosso pecado. Aí nós agimos de forma negativa à pregação que é feita. E aí nós colocamos, não, isso não é para mim, isso não dá. E restringimos a palavra do Senhor. A doutrina que nos une, e ela deve ser sem restrições. Lembra o que Jesus falou? Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, se a palavra que é pregada nessa noite te envergonha, e tu não quer receber Jesus Cristo como Salvador, quer sair daqui sem ter a vida transformada, um dia Jesus Cristo vai dizer essas coisas. Se essas palavras te envergonharam, ele vai dizer que tu serás envergonhado diante dos anjos e diante de Deus um dia, porque rejeitou Jesus Cristo como seu Salvador. Não quis o acordo com a palavra de Deus. A oportunidade foi te dada, mas tu reagiu de forma negativa em relação à palavra do Senhor. Lembra da mulher de Ló? Quando os anjos disseram, olha, Ló, pega tua mulher, tuas duas filhas, porque os demais não querem sair daqui, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló saiu apressado junto com aquele anjo e a mulher. E o que foi dito para a mulher de Ló? Não olha para trás quando estiver saindo daqui. Porque se olhar para trás vai se converter numa estátua de sal. O que fez a mulher de Ló no meio do caminho? Olhou para trás e ficou pelo caminho. Converteu-se numa estátua de sal. Por quê? Porque estava apegada às coisas deste mundo. Ela não queria deixar. Muitas vezes a pessoa age negativamente à pregação da palavra de Deus porque não quer deixar as coisas desse mundo. As coisas muitas vezes são boas, mas elas vão te levar para a perdição, como levaram a mulher de Ló para a perdição, no sentido de ficar para trás. A palavra de Deus precisa transformar a mente, precisa transformar o coração, precisa ser diferença. O povo de Israel, porque muitas vezes quando afrontou a liderança de Moisés e de Arão e disse, levantemos um novo líder e vamos voltar para o Egito. Por quê? Porque o mundo estava pegado no coração daquele povo. Haviam saído do Egito, do mundo, mas o mundo não havia saído de dentro do coração daquele povo. Por isso que eles se rebelavam contra Deus, por isso que eles agiam dessa forma. Eles não queriam prosseguir e fazer a vontade de Deus, preferiam voltar àquela vidinha, olharam para as coisas que ficaram para trás. Irmãos, a vida cristã é olhar para o alvo, Cristo Jesus. Nós temos que olhar para frente, as coisas velhas ficaram para trás. Nós precisamos continuar, não podemos retroceder. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós, e se elas olharem para a nossa vida e não verem algo que agrada, que possa transformar suas vidas, porque vale a pena ser crente como está sendo fulano, ciclano, elas vão agir negativamente à palavra de Deus, vão agir negativamente ao nosso testemunho. Não adianta entregar um folheto se a minha vida não é condizente com aquilo que eu faço, se a minha vida é que nem os israelitas, se a minha vida é como a esposa de Ló. Não adianta, precisa agir de forma positiva e fazer aquilo que agrada. Dura é a palavra, mas ela precisa transformar. Não olhe para o mundo, permita que a palavra de Deus transforme e não deixe que as coisas momentâneas te enganem. Hebreus 10, 39 diz, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Para o salvo em Cristo não pode retroceder, não pode, nós não podemos retroceder. Nós não podemos, precisamos prosseguir, perseverar
Não podemos abandonar a nossa congregação, precisamos estar em comunhão uns com os outros, porque é essa forma que nós vamos nos fortalecer, porque a palavra vai ser pregada, a palavra vai transformar nossa mente, nosso coração, para sermos agradáveis diante de Deus. Precisamos, como Moisés, clamar pelo Deus invisível, confiar nas promessas do Senhor, ser firmes. Não importa, eu não quero ter a glória desse mundo, eu quero mostrar a glória de Deus na minha vida, para as pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo, para que possam crer em Cristo como Salvador. A mensagem de Deus é essa, não para agradarmos, mas para transformar a nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve acomodar o coração aflito e afligir aquele coração que está acomodado, deitado em berço esplêndido. Ou seja, afligir aquele coração que talvez o pecado esteja dominando a sua vida. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso que ela é dura, por isso que o discurso é duro. E muitos abandonam, porque não querem que o objetivo de Deus, que a santidade, possa ser visto na nossa vida. A vida cristã é uma vida de renúncias, não de confortos. O pastor mesmo ontem lá no churrasco, o pastor Odílio estava falando na mensagem aos homens, que ele dava graças a Deus com o pouco que ele tinha. Ele nunca teve muito, mas dava graças a Deus com o pouco que ele tinha. Porque ele era grato a Deus, porque ele renunciava a essas coisas que muitas vezes podem transformar a sua mente e coração e afastar de Deus, afastar da sã doutrina. É difícil, mas é necessário. É necessário nós participarmos da comunhão com os irmãos. Não podemos deixar meia dúzia levando a carga. Nós precisamos dividir entre nós. Não podemos deixar um irmão levar a dor sozinho. Precisamos dividir com esse irmão. Seja qual for a área, precisamos partilhar. É a responsabilidade de cada membro. Não te disfarce, ó mulher de Jeroboão. Não te disfarce, Davi, como crente. Sirva a Deus em comunhão com esses irmãos. Mostre que é agradável levar a carga com esse irmão, com essa irmã. Haja de forma positiva quando a palavra é pregada e aplique na tua, na minha vida. Há duras novas para ti, mas elas são necessárias. Obrigado, Senhor. Foi duro para mim, mas eu vou aplicar na minha vida. Vou pegar, vou sair daqui. O povo que não acompanhou Jesus queria os milagres. Nós queremos as bênçãos de Deus para a nossa vida, mas não queremos levar o fardo que Deus coloca na nossa vida. Não queremos experimentar a dificuldade para servir o Senhor. Muitas vezes isso nos distancia. Por quê? Porque o discurso é duro e nós não queremos aplicar nas nossas vidas. Por isso que temos pouca gente nessa noite. Porque muitos preferiram, talvez, ficar em outras atividades, seja crente, seja não crente. Preferiram assumir outros compromissos mais importantes do que talvez vir ouvir esse discurso duro. Mas é a palavra do Senhor, que talvez durante a semana possa ser útil para a minha vida. A palavra do Senhor que vai me encorajar. Agora, eu vou me encorajar e eu vejo o irmão sentado dentro de casa e eu aqui na igreja, como é que eu vou me encorajar? Mas eu preciso ter força, porque essa palavra serve para mim. Pode não servir para o irmão, mas para mim serve. Eu preciso aplicar na minha vida. Eu preciso agir de forma positiva aquilo que é pregado. Deus não promete facilidades, mas Ele promete a sua presença na nossa vida, acompanhando dia a dia os nossos passos, nossas dificuldades. Falava com o pastor João Mar ontem as dificuldades que ele tem passado lá no Chile, mas ele dá graças a Deus porque Deus tem agido assim para com a vida dele. É encorajamento para a minha vida, porque as dificuldades que eu tenho passado não se pode comparar com as dificuldades que ele tem passado lá. Então, a comunhão que traz isso, a palavra nos ajuda nesse sentido. Por que a gente crê? Primeiro, porque Jesus sabe perfeitamente quem somos nós, cada um individualmente. Por quê? Segundo, muitos reagem de forma negativa. E por último, porque Jesus tem a palavra da vida eterna. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens
a palavra da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Não estamos aqui dizendo que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, realmente é verdade. Mas, conforme diz João 3, entre o amor de Deus e a ira de Deus, existe Jesus Cristo, que preenche para que o homem possa ser livre da condenação eterna. Então, precisa crer. Jesus é duro no seu discurso, e ele diz que aquele que crer tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho de Deus. João 3,36. Então, entre o amor de Deus e a ira de Deus está Jesus Cristo, que pode te livrar dessa condenação eterna. Ele ama, mas ele também vai trazer juízo um dia. Por quê? Porque ele está dando oportunidade para a palavra sendo pregada, você aceitar Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus, a justiça de Deus que salva da ira de Deus. Versículo 67. Para onde iremos? Pedro pergunta. Tu tens, tu, Senhor, tu tens, está aqui a palavra que transforma. É ela que transforma. Nós somos um instrumento, mas é essa palavra que transforma pelo Espírito de Deus. E Jesus está perguntando aqui para quem? Para 12 dos seus discípulos. E Pedro diz: para onde iremos? E Jesus sabia, conforme diz o último versículo 71, que tinha um de lá entre eles que era o diabo, Judas Iscariote. E ele sabia disso. Mas ele pregou, deu oportunidade para o arrependimento. Ele escolheu ir pelo caminho da perdição, mas Jesus Cristo deu oportunidade para essa pessoa. Jesus Cristo nessa noite está dando oportunidade para a vida eterna, porque a palavra está sendo pregada é para a salvação. Qual tem sido a tua atitude para com essa palavra? Tem sido de recepção? Tem sido uma atitude positiva? Ou tem sido uma atitude negativa? Prefere sair talvez daqui, se retirar, não tão com o discurso que fizeram muitos daqueles que se retiraram, mas na surdina tu sair e não aceitar Jesus Cristo como Salvador? Saiba que a justiça de Deus vai vir sobre a tua vida por rejeitar Jesus Cristo. Talvez hoje possa ser o último dia, possa ser a última oportunidade que está sendo dada. Fidelidade é fundamental a uma pessoa que se diz discípulo. Se você ainda não é discípulo de Cristo, aceite Jesus Cristo como Salvador. E se eu e você é discípulo, seja fiel nos seus compromissos com a igreja local, com a sua santidade, com a sua fidelidade, para tudo aquilo que envolve ao Senhor. Esteja de acordo com a sã doutrina, esteja de acordo com o seu mestre, esteja de acordo com a palavra de Deus. Prime pela companhia do Senhor. Que fiéis nós sejamos da palavra ao estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos para com Cristo viver ou morrer. E no 279 do nosso voz de melodia, a palavra pregada é para a salvação. E isso, muitas vezes as pessoas acham que é duro, mas é necessário. Precisa ouvir, precisa sair daqui e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Como Pedro: Senhor, para onde eu vou se tu tens a palavra da vida eterna? Para onde eu vou? Aceite Jesus Cristo como Salvador. Versículo 69. Temos crido que tu é o Deus vivente, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. É o que essa igreja faz, apresentando a palavra da vida eterna. Quem crê não está condenado, porque crê no unigênito Filho de Deus, mas quem não crê já está condenado, porque rejeita o unigênito Filho de Deus, e a ira de Deus permanece sobre ele, e vai vir justiça um dia sobre essa decisão. Ela é pessoal, ela precisa ser feita como fez Pedro. Senhor, para onde eu vou se tu tem? É o teu desejo essa noite de aceitar Jesus Cristo como Salvador? A palavra de Deus não volta vazia, ela faz a obra que apraz, seja para salvação,
seja para condenação. Deus vai ser glorificado com isso. Ele vai receber glória. A decisão é pessoal.